Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara. E hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui, eu posso dizer em nome da nossa universidade, esse nosso amigo, Dr. Antônio Carlos Marcato, professor da USP, do Largo de São Francisco, do curso de Direito, me confidenciou aqui, foi professor do nosso coordenador aqui, com muito orgulho, meu irmão Fernando Passos, dentre muitas outras ilustres pessoas que já passaram pelas cadeiras. Um processualista, eu considero o maior processualista civil em atividade no Brasil. Seja muito bem-vindo, doutor Antônio Carlos Marcato. Muito obrigado, eu agradeço aí os elogios, na verdade não merecidos, mas realmente uma afirmação, eu concordo plenamente, que eu sou amigo aqui realmente da Uniara. Há muitos anos que eu frequento aqui a universidade, né? Já há algum tempo que eu não vinha, né? Por uma série de razões, né? Compromissos profissionais e tal, mas estou muito feliz hoje de estar aqui e bastante feliz em rever um grande amigo meu, araraquarense, que está aqui também no estúdio, o Dr. José Wellington, né, que me honra com a presença, mas eu agradeço o convite, agradeço aqui a participação. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. E vamos direto, Dr. Antônio Carlos Marcato. Tivemos agora em março, entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. É tão novo? Mudou muita coisa? Fala um pouco para a gente sobre isso. Digamos assim, sob a perspectiva da vigência, dia 18 de março ele entrou em vigor, ele é novo em termos de vigência, com certeza. Mas eu sei que a sua pergunta é outra, na verdade, saber se ele é novo, do seu ponto de vista de revolucionário, do seu ponto de vista dele ser mais utilitário, dele atender mais prontamente as expectativas que o jurisdicionado tem, qualquer pessoa, aliás, que se socorra do judiciário tem em relação à pronta obtenção de um resultado, e não só o resultado seja justo. Este novo código, ele traz algumas técnicas, digamos, que não são necessariamente novas, mas que foram expandidas ou que foram melhor regulamentadas. Uma delas, nós até conversamos aqui antes do início do programa, diz respeito à ênfase que se dá à tentativa de conciliação ou mediação. Para quem é leigo na matéria, significa dizer que a melhor forma de resolver um conflito, diz um ditado popular muito sábio, é que um mau acordo é melhor do que uma boa demanda, né? A mediação e a conciliação, elas são técnicas pelas quais uma pessoa treinada, chamado mediador ou conciliador, as partes comparecem perante ele, não é juiz de direito, as partes comparecem perante o mediador ou conciliador, ele tenta compor as partes, e se as partes ali de comum acordo resolvem o conflito, não há necessidade mais de decisão judicial, a não ser homologando o acordo que foi celebrado. É muito interessante. É muito interessante por quê? Porque é rápido, ou teoricamente é rápido, dispensa a produção de provas, não tem que haver audiência, não tem que haver testemunha, não tem que se realizar perícia, que são provas caras e demoradas, e principalmente resolve-se o problema mediante a convergência de vontade do autor e do réu. É a melhor forma de solução de conflito. Isso está no código, é incentivado, aliás, sob o ponto de vista técnico, é até obrigatória a designação de uma audiência nesse sentido. Mas tem um problema. Tudo tem um problema. O problema é que, no estado de São Paulo, e eu presumo que isso seja um espelho do restante do país, não há em todas as comarcas ou em todos os foros, não há quantidade suficiente de mediador ou mediadores, de conciliadores e, principalmente, espaço físico. Porque a conciliação não é feita no fórum necessariamente e certamente não é feita na sala de audiência do juiz. É uma sala própria do conciliador, do mediador, um outro ambiente, não é aquele ambiente mais opressivo da sala de audiência com juiz, autoridade, não. A ideia é que as pessoas fiquem confortáveis e cheguem a um denominador comum. É muito boa essa técnica, é interessante, mas a efetividade dela não depende da lei, nem depende do Poder Judiciário, depende de haver verba, depende de haver, enfim, até mesmo um interesse político, né, na ampliação dos chamados sejus,
que são centros, né, de mediação e conciliação. Essa é uma boa técnica. O problema é a implementação. No papel, no código, ela está boa. Uma outra técnica muito interessante, e essa não depende digamos, de ampliação de quantidade de juízes ou de quantidade de servidores forenses. É uma questão só de aplicação prática. É a técnica de julgamento com base em precedentes. E aqui também é interessante explicar para quem não é da área. Ou até para quem é da área, porque é uma técnica nova que até recentemente, ou até hoje, atualmente, não era ensinada nas faculdades de Direito, porque elas não integravam o currículo normal, né? É uma técnica que diz respeito a um sistema jurídico. O sistema nasceu na Grã-Bretanha, é o chamado sistema anglo-saxônico, ou common law, a lei comum, que significa que os juízes, eles, quando julgam matéria de direito, aplicação da lei, interpretação da lei, vigência da lei, eles decidem com base em precedentes, ou seja, em decisões dos tribunais superiores. Algo parecido com súmula vinculante do Supremo. Qual é a vantagem disso? A vantagem é o seguinte: imaginemos que aqui em Araraquara seja proposta uma ação envolvendo tributo municipal. Matéria de direito, exclusivamente matéria de direito. Nós teremos aí centenas, dezenas, eventualmente milhares de ações, onde a municipalidade é uma das partes e a outra parte é o contribuinte, milhares de contribuintes. Mas a matéria em si é a mesma, saber se aquele imposto é devido ou não é devido, se é legal ou não é legal. E até recentemente, o que acontecia? Se nós tivéssemos aqui em Araraquara 100 mil ações, o juiz teria que dar 100 mil sentenças em 100 mil processos, com 100 mil recursos. Era uma loucura. Então, essa técnica de julgamento com base em precedentes, inclusive nesse caso particular chamadas demandas repetitivas, significa dizer, o Tribunal Superior julga alguns casos, estabelece um precedente, ou seja, ele diz, esta lei tem que ser aplicada desta forma. E daí, a partir daquele precedente, todas as demandas são julgadas no mesmo sentido. Quer dizer, como que se talvez estivesse dando um recado, olha, pode julgar diferente, mas se chegar aqui... Então, até recentemente podia julgar diferente, salvo quando fosse súmula vinculante, em que os juízes teriam que observar necessariamente a súmula. Agora não, pelo artigo 927 do Código Novo, determinados precedentes são obrigatórios, são vinculativos. Ou seja, se o Supremo Tribunal Federal julgar uma determinada matéria e essa decisão couber no rol, no elenco do artigo 927, todos os juízes e tribunais brasileiros deverão decidir aquela matéria da mesma forma. Isso gera segurança, gera estabilidade e principalmente gera um dado interessante que é chamada previsibilidade. Em outras palavras, se eu sei que o Supremo Tribunal Federal julgou uma determinada matéria num determinado sentido, eu não vou ingressar em juízo aqui em Araraquara para discutir algo que eu já sei que eu vou perder. Aliás, se eu entrar aqui em Araraquara para discutir algo que já exista um precedente de Tribunal Superior, o juiz de Araraquara nem manda citar o réu, ele já rejeita o meu pedido de plano. É um outro artigo do Código Novo, é o artigo 332. Então, são técnicas bem interessantes. Há algumas alterações também, e essas me parecem talvez mais preocupantes, naquilo que hoje é denominado como tutela provisória. Vamos para um breve intervalo? Pois não. E aí, após, vamos retornar, Claro. Porque essa questão das tutelas que estão lá, salvo engano, a partir do 300 Isso. O artigo principal é o 304, que é o que a gente vai fazer. 304, até a tutela de evidência está no 311. Isso, exatamente. Ele traz algumas questões bem interessantes. Vamos para um breve intervalo, mas já retornamos. Vou passar um dado importante para você. Não, tô falando de outro dado, algo que pode mudar sua carreira profissional. Você sabia que os profissionais que vão além da graduação têm os melhores salários do mercado de trabalho? E que o ensino à distância cresce cada vez mais acompanhando os avanços das tecnologias que aumentaram a qualidade desses cursos? A Uniara é uma instituição que tem tradição de quase meio século em formar grandes profissionais. São mais de 300 cursos de pós-graduação presencial e à distância, com qualidade para ampliar seus horizontes. Invista mais em você. Faça pós-graduação na Uniara. Qualidade que te leva além.
Estamos retornando com o programa Nosso Direito, hoje com a presença ilustre desse professor da USP, do Lago de São Francisco, do curso de Direito, Dr. Antônio Carlos Marcato. Dr. Marcato, no bloco anterior nós estávamos iniciando uma conversa que deixamos para esse bloco sobre as tutelas. As chamadas agora, as denominadas tutelas provisórias. Nós tínhamos no código anterior as chamadas tutelas antecipadas ao lado das tutelas cautelares. O Código Novo ele abarca, sob a denominação tutelas provisórias, todas aquelas tutelas que o Código antecedente, o Código de 73, regulamentava. Em outras palavras, nós temos tutela de natureza cautelar, nós temos tutela antecipada. Para quem não sabe o que é tutela antecipada, e eu, evidentemente, quando eu digo isso, eu estou me referindo ao público leigo, eu vou dar um exemplo concreto. Imagine que uma criança representada pela mãe ingressa em juízo com uma ação de alimentos em que o réu é o pai. É evidente que um processo como esse, direito de defesa, a primeira citação do réu, direito de defesa, as garantias constitucionais todas, isso demora. Acontece que a fome não pode esperar, né? E a sobrevivência dessa criança também não pode esperar. Em situações como essa, o que os juízes fazem? Eles, de plano, ou nos primeiros passos do processo, eles já concedem os alimentos que essa criança teria direito ao final se vencesse a causa. O que significa? Antecipar a tutela significa conceder já o resultado prático que se possa esperar no futuro do processo. Evidentemente, é uma técnica extremamente importante, porque ela atende imediatamente direitos, ou pelo menos direitos aparentes, não é? Em situações como essa, uma reintegração de posse de um imóvel, na questão dos alimentos que eu mencionei, que é uma questão muito sensível. Mas o legislador, agora, ele fundiu determinadas tutelas, então ele passa a tratar de forma sistemática da chamada tutela de evidência. Não que não existisse antes, já existia, mas agora há um tratamento sistemático. Interessante, aliás, a chamada tutela de evidência. O que significa isso? Em determinadas situações, eu disponho de uma prova, ou eu disponho de um precedente de tribunal superior, em que o meu direito à obtenção daquele resultado já está mais ou menos evidenciado. Me permita um exemplo. Uma criança que ingresse com uma ação pedindo alimentos aos pais, ela não precisa provar a necessidade. Na verdade, a necessidade é evidente, é uma criança, necessita de amparo. Então, daí os juízes concederem imediatamente esse resultado prático. Mas há uma figura lá que essa me causa bastante preocupação, que é a chamada tutela provisória estabilizada, que está prevista, regulamentada pelo artigo 304 do novo Código. O que significa isso? Significa o seguinte: eu ingresso em juízo, faço afirmações a respeito de um eventual direito que eu tenho, eu digo eventual direito porque talvez eu não o tenha, mas eu faço afirmações, peço um resultado imediato, ou seja, uma tutela provisória ao juiz, o juiz, sem ouvir o réu, de plano o juiz me concede essa tutela, essa providência, aí o réu é citado, e se o réu não impugnar, se o réu nada fizer, aquilo que era provisório se estabiliza e já cabe execução. Enfim, as garantias de ampla defesa, contraditório, que são garantias constitucionais mínimas de qualquer país civilizado, elas ficam aí fragilizadas. Não haveria tempo hábil para explicar por que ficariam fragilizadas. Mas é uma técnica interessante, mas da forma como está regulamentada, essa assim chamada tutela provisória estabilizada, ela pode dar margem a injustiças graves e com um detalhe importante, que não é detalhe, na verdade. Assim que estabiliza, nunca há mais recurso. O que a pessoa pode fazer numa situação de prejuízo? Vai ter que entrar com uma outra ação, uma chamada ação anulatória ou desconstitutiva, prazo de 2 anos. Se não entrar com a ação, aquilo que era estável se torna definitivo. E eu costumo dizer, brincando, que essa técnica ela é um verdadeiro contrassenso. Ela é um contrassenso, sob o ponto de vista da ordem jurídica, no meu modo de ver, é um contrassenso linguístico e é um contrassenso lógico. Por quê? Porque é uma tutela provisória, estabilizada e definitiva.
tutela provisória que se estabiliza e se torna definitiva. Isso é uma incongruência sob qualquer ponto de vista, no meu modo de ver. Mas ela está aí no Código. Vamos ver na aplicação prática, no dia a dia dos tribunais, o que se vai decidir a respeito. Mas eu insisto, até que se decida a respeito, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, julga essa matéria e estabeleça um precedente de como deve ser interpretado, muitas dessas tutelas já se estabilizaram e a pessoa, enfim, envolvida no processo poderá ser eventualmente prejudicada. Mas, enfim, tudo que é novo traz riscos. Tudo que é novo, não apenas um novo código, toda e qualquer novidade, qualquer técnica, um equipamento novo, uma técnica nova, uma medida terapêutica nova, um novo remédio, tudo. Sempre há um risco que a gente pode chamar de risco colateral, né? O importante é que esse risco colateral, preferencialmente, ele não se consume, ou caso ele se consuma, o risco diante do benefício seja tão pequeno que vale a pena até eventualmente assumi-lo. E finalmente, não necessariamente finalmente, mas ainda dentro dessa exposição muito ampla, eu falaria do recurso. O recurso é natural a qualquer aspiração humana. Eu, quando vou ensinar recurso aos meus alunos, eu digo que se há uma coisa no processo que está relacionada à natureza humana, à psicologia humana, é o recurso. Pense, eu digo, se você pretende tomar uma atitude na vida, algo grave na sua vida, profissional, sentimental, familiar, não importa. Eventualmente, você já tem lá no seu íntimo uma solução que você entenda que é adequada, mas você ainda não tem muita convicção. O que você faz? Você pede a opinião do seu amigo, da sua amiga. Se a opinião do seu amigo, da sua amiga, coincidir com aquilo que você quer fazer, você faz. Mas se a opinião do seu amigo ou da sua amiga não coincidir com aquilo que intimamente você quer fazer, você faz o quê? Você pede uma segunda opinião. Recorrer, no fundo, é pedir uma segunda opinião. O juiz julga em primeiro grau, se eu não me conformo com aquela decisão, eu tenho direito, legítimo direito, de ir ao tribunal e recorrer da decisão. O problema é que, diante do volume de processos que nós temos no Brasil, diante da quantidade de demandas, principalmente do poder público, os tribunais estão todos sobrecarregados, todos assoberbados. E com um detalhe importante, que diz respeito fundamentalmente ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o tribunal mais importante que nós temos. Os 11 mais importantes juízes do Brasil são os ministros do Supremo Tribunal Federal. E qual é a função constitucional do Supremo Tribunal Federal? A função constitucional é fazer valer a Constituição. No entanto, o que o Supremo hoje está envolvido? As grandes questões constitucionais estão lá. Mas pequenas questões que nem deveriam estar lá, estão lá. Processo criminal de político. Ora, o que um juiz, como o juiz Sérgio Moro, hoje notório, juiz merecidamente reconhecido, por que ele não pode julgar um político? Porque o político tem o tal da prerrogativa de foro. Bom, mas a prerrogativa de foro deveria proteger o político sob o ponto de vista da sua atuação política, mas não proteger o político da prática de qualquer crime, como é hoje. E, no entanto, nós vemos aí o Supremo Tribunal Federal diariamente na mídia, não por conta de uma decisão importante que o Supremo tenha dado, e ele tem dado importantíssimas decisões recentemente, mas por conta de saber se um deputado fulano vai ser processado ou não criminalmente, enfim, é problemático. Mas a gente espera que isso tudo resolva. É melhor hoje, os dias de hoje já são melhores que os dias passados recentes, que já são melhores que os dias mais antigos. A tendência é que melhore ainda mais. Não sei se vou estar vivo para ver, mas a tendência é que as coisas melhorem ainda mais. Infelizmente, nosso tempo já está se esgotando e o Dr. Marcato teria aqui dias e dias para falar com a gente. Ele fala com uma desenvoltura, com um conhecimento que é digno. Ele que, inclusive, me disse, chegou a participar de uma comissão ao final do Código. Né? Eu colaborei lá na Câmara dos Deputados com o deputado Paulo Teixeira, que foi o relator geral, aliás, que fez um trabalho magnífico na Câmara dos Deputados. Muito do que nós temos de bom no Código hoje deve-se a ele. E muita coisa ruim que poderia estar no Código e não está também deve-se a ele. Né? E, então, com conhecimento de causa sobre o processo civil,
de uma magnitude muito grande e fala com muita fluência. Mas estamos chegando ao final do programa Nosso Direito. As suas considerações finais, doutor Antônio Carlos. Bom, eu reitero aqui meu agradecimento à universidade pelo convite, pela sua generosa apresentação, pela presença de um grande amigo, o Dr. Zé Wellington, ao qual já havia feito referência, enfim, a todos que dão vida a este programa, aqueles que fazem com que esse programa seja realmente não só produzido, mas veiculado, e esperando voltar mais vezes à Uniara, não é? Com a frequência que no passado eu já tive, por outras razões, não é? E, enfim, é isso. Eu quero deixar de público aqui meu agradecimento pelo convite. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e novos convites não faltarão. Chegamos ao final do programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem.